Bom, vou esperar o pessoal começar a entrar. A proposta da live de hoje é trazer para vocês algumas questões que são importantes para a nossa instituição, para a Defensoria Pública, e que são muito cobradas em provas de primeira fase. Eu fiz aí mais ou menos um apanhado de provas antigas de defensoria, juntei, fiz um compilado com questões atuais, relevantes, práticas para o dia a dia do defensor, que são boas questões de prova, e trouxe para vocês aqui alguns temas relevantes, diria eu, que vocês não podem ir para a prova sem saber. Fiz um compilado aqui, vou tentar aí em 1 hora ou mais de live, se o Instagram permitir. Eu falo mais do que 1 hora, quem me conhece sabe que se der um microfone na minha mão, ou se me der um ao vivo, eu começo a falar e não tenho hora para parar. Então, se o Instagram permitir, a gente vai até 1 hora da manhã. Combinado? Então, a ideia é justamente, e como direito civil, a nossa matéria é muito extensa, talvez a maior matéria aí, do nosso programa, do nosso edital, eu sou prejudicada por isso, então tenho direito de falar mais tempo. Então, se vocês quiserem ficar comigo aqui até meia-noite, até 1 hora da manhã, vamos junto. O pessoal está terminando de entrar aí. A gente já está no horário. Pois é, o Insta não está mais limitando o tempo. Então, eu já aviso que eu não tenho hora. As crianças já estão com o pai, então eu não tenho hora para acabar. Eu só não botei a minha taça de vinho aqui, porque se eu tivesse colocado a minha taça de vinho, vocês sabem que com a taça de vinho, então, flui muito mais fácil, Eu vou até de madrugada. Não tenho hora para acordar amanhã, então, se quiser, eu fico até 11, meia-noite. Combinado? Bom, vamos começando? Vou começar devagar. Para não assustar a galera. Tem um pessoal aqui que ainda não teve oportunidade de ser meu aluno, então não sabe que eu tenho um ritmo um pouco acelerado, Quando eu falo que eu vou na velocidade 5 do CREO, é isso. Eu já falo rápido por natureza. Considerando que eu tenho pouco tempo, eu tento falar mais rápido do que eu falo. Quando eu falo para vocês assim, olha, duvido conseguir acelerar o meu áudio no Zap e entender o que eu estou falando, é isso, porque o meu áudio normal do Zap já é 1.5 das pessoas, entendeu? Então eu falo muito rápido. Vou tentar pisar um pouco no freio aqui, para quem não está acostumado com o meu ritmo de aula, porque senão vocês vão ficar doidos aqui com o meu falatório acelerado. Bom, começando. Podemos começar? Preparados? Preparados? Eu vou começar lá na parte geral do direito civil. A gente vai começar da parte geral do direito civil. Eu vou passar alguns aspectos da parte geral, depois a gente vai passar para contratos, obrigações e contratos, responsabilidade civil, direitos reais, e eu vou encerrar ali com família e sucessões. Então, a gente vai começar na parte geral do direito civil. O que é importante você anotar aí de ponto que sempre cai em prova de primeira fase de defensoria pública? Regime jurídico das incapacidades. Regime jurídico das incapacidades. Como que o nosso ordenamento jurídico trabalha com o regime das incapacidades? Bom, no que tange à capacidade de fato, de exercício em nome próprio, o nosso ordenamento jurídico trabalha com 2 critérios para atribuir a alguém a plena capacidade ou não. O primeiro critério é o critério etário. Pelo critério etário, são definidas pessoas absolutamente incapazes e pessoas relativamente incapazes. Quem são as pessoas absolutamente incapazes pelo critério etário? São aquelas pessoas que têm de 0 a 16 anos incompletos. Essas pessoas que têm de 0 a 16 anos incompletos são absolutamente incapazes. Portanto, essas pessoas precisam de um representante para a prática dos atos da vida civil. Essas pessoas têm a capacidade de direito, que é a personalidade jurídica, elas têm a capacidade de direito, mas elas não têm capacidade de fato. Se elas praticarem um ato jurídico, um negócio jurídico em nome próprio, sem um representante, esse negócio jurídico é considerado nulo. Então, o ato praticado pelo absolutamente incapaz, sem representante, é nulo. E a nulidade é um vício tão grave que o ordenamento jurídico diz para você que ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. A nulidade é um vício que não convalesce pelo decurso do tempo. Então, você não tem um prazo prescricional ou decadencial para alegar, para sustentar o vício de nulidade. Bom,
aquelas pessoas que têm entre 16 e 18 anos são consideradas relativamente incapazes. As pessoas relativamente incapazes para a prática dos atos da vida civil, em nome próprio, precisam de um assistente. Então, as pessoas vão assinar, né? Vai assinar um contrato, assina junto com o assistente. O ordenamento jurídico pressupõe que essas pessoas já têm algum grau de discernimento, portanto, elas não precisam de um representante, elas precisam de um assistente para a prática dos atos da vida civil. Quando a pessoa relativamente incapaz, por esse critério etário, celebra um negócio jurídico sem a participação do seu assistente, esse negócio é considerado anulável. Aqui, o vício é menos grave. Aqui, o vício é menos grave. É um vício que diz respeito muito mais ao interesse das partes do que ao interesse público. Pedro apareceu aqui atrás, né? Pedro é fogo. Falei para ele ficar no quarto, ele veio aqui só para aparecer. Esse gosta de aparecer. Esse é meu filho mesmo, porque eu falei que eu ia fazer live e ele fez questão de vir aqui para aparecer. Então, aqueles que têm entre 16 e 18 anos precisam de um assistente. O ato praticado por essa pessoa sem assistente é um ato anulável, um vício menos grave. O vício da anulabilidade é um vício que convalesce pelo decurso do tempo. Então, a pessoa tem um prazo de natureza decadencial para invocar a anulação daquele negócio jurídico, para pleitear a anulação daquele negócio jurídico em razão da falta de participação do seu assistente. E eu pergunto a vocês, quem pode alegar que esse negócio jurídico é anulável porque não houve a participação de um assistente? A outra parte, que celebra um negócio jurídico com o relativamente incapaz, pode alegar anulabilidade? Não. A pessoa não pode alegar a incapacidade relativa do outro para se eximir da obrigação. Artigo 105 do Código Civil. Então, a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, ou seja, para se eximir do cumprimento de alguma obrigação assumida. Outra regra importante relacionada aí aos relativamente incapazes, segundo o critério etário, é a regra que está lá no artigo 180 do Código Civil. O artigo 180 fala assim: o menor entre 16 e 18 anos não pode, para se eximir de uma obrigação que ele assumiu, invocar a sua idade se ele dolosamente omitiu a sua idade. Então, se ele dolosamente ocultou a idade dele no momento de celebrar um negócio jurídico, não pode ele, em momento posterior, buscar a anulação daquele negócio. Por quê, gente? Venire contra factum próprio, né? A gente não aplica aqui a teoria do nemo potest, venire contra factum próprio. Então, se ele celebrou aquele negócio jurídico ocultando a idade dele, não pode ele mesmo depois falar, olha, eu vou buscar a anulação desse negócio porque o meu assistente não participou e eu sou uma pessoa relativamente incapaz porque eu tenho ainda 17 anos. Então, se ele dolosamente ocultou quando foi inquirido pela outra parte, ou se de alguma forma ele se declarou maior de idade, olha, eu tenho mais de 18 anos, depois ele vai ter que assumir aquela obrigação. Ele não pode se livrar daquela obrigação invocando aí a incapacidade relativa dele. Se ele for emancipado, a emancipação, vocês sabem, é a aquisição antecipada da plena capacidade. Se ele for emancipado, o negócio jurídico por ele celebrado é válido, ele não precisa de assistente nenhum. O emancipado pode, em nome próprio, exercer os atos da vida civil. Ele adquire de forma antecipada a plena capacidade. Bom, o segundo critério utilizado pelo ordenamento jurídico para atribuir ou não a alguém a capacidade é o critério da sanidade. E aí é que o bicho pega, é aqui que vai cair na prova. Por quê? O único critério que considera alguém no nosso sistema absolutamente incapaz é o critério etário. Ninguém, pelo nosso ordenamento jurídico, pode ser considerado absolutamente incapaz pelo critério da sanidade. E essa foi uma alteração que foi introduzida no nosso sistema pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, veio para promover, de alguma forma, a autonomia da pessoa com deficiência, falando assim, olha, não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar à nossa sociedade. É a nossa sociedade que precisa se adaptar à pessoa com deficiência. Então, a pessoa com deficiência jamais poderá ser considerada absolutamente incapaz em razão da sua deficiência. O máximo que nós vamos admitir é que a pessoa com deficiência, se não tiver condições de discernimento,
por alguma causa transitória ou permanente, se ela não tiver condições de discernimento, é que ela seja considerada relativamente incapaz. Então, no máximo, ela poderá ser considerada relativamente incapaz. Relativamente incapaz para a prática de certos atos. Para a prática de certos atos. Então, quem são os relativamente incapazes, segundo o nosso sistema, pelo critério etário? São aquelas pessoas que estão lá no artigo 4º do Código Civil. Os pródigos, os ébrios habituais, as pessoas que, por alguma causa transitória ou permanente, não podem, não têm discernimento, né, não conseguem manifestar a sua vontade. Em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que é importante você gravar é que ele admite que a pessoa com deficiência seja colocada como curatela. Ele admite sob curatela. Ele admite que a pessoa com deficiência seja colocada sob curatela. Mas essa curatela será sempre limitada a atos de natureza negocial e patrimonial, apenas. A curatela da pessoa com deficiência só pode ser limitada a atos de natureza negocial e patrimonial. A pessoa com deficiência pode exercer a guarda de um filho? Claro, a guarda é um ato de natureza existencial. Em relação aos atos de natureza existencial, a pessoa com deficiência conserva a sua plena capacidade civil. Sempre. Ah, professora, mas é uma pessoa que não tem condição nenhuma de discernimento. A pessoa está ali sem condições de manifestar vontade. Em relação aos atos de natureza existencial, ela vai conservar sempre a sua plena capacidade civil. O que eu estou querendo dizer? Ela pode adotar um filho, ela pode exercer seus direitos sexuais, ela pode exercer a guarda de um filho, ela pode constituir união estável, ela pode casar. Então, a pessoa com deficiência, ela pode exercitar, né, praticar todos os atos da vida civil que digam respeito a direitos existenciais. Alguém marca o ministro da Educação, vocês são muito engraçados. Então, e aí, para confirmar esse entendimento, no informativo 694, o STJ trouxe uma decisão justamente dizendo o seguinte: olha, é inadmissível a declaração de incapacidade absoluta às pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência. Em nenhuma hipótese. No máximo, elas poderão ser consideradas relativamente incapazes para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial. Apenas. E a curatela sempre limitada de acordo com a deficiência específica de cada pessoa. Bom, esse foi o primeiro tema que eu queria trazer para vocês. Tema que está caindo direto aí nas provas de defensoria de primeira fase. O segundo tema, também extremamente importante e atual, é o Marco Civil da Internet. Marco Civil da Internet, que é a nossa Lei 12.965 de 2014. Qual é o fundamento, qual é a ideia do Marco Civil da Internet? O Marco Civil veio para trazer princípios, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Então, ali no Marco Civil, a lei estabelece uma série de princípios, uma série de direitos para os usuários e deveres para os provedores em relação ao uso da internet no Brasil. O que você precisa saber em relação ao Marco Civil da Internet, que tem caído em prova? A responsabilidade civil dos provedores de aplicações. Como que o Marco Civil trabalha com a responsabilidade civil? Ele fala o seguinte: olha, artigo 18 do Marco Civil. Os provedores de conexão não serão responsabilizados civilmente, em razão de conteúdo inserido por terceiro. Então, qual é a ideia? Uma pessoa, um terceiro, inseriu um conteúdo na rede. Esse conteúdo é lesivo a alguém. Então, uma pessoa inseriu um conteúdo na rede. Publicou, fez um post no Instagram, postou uma foto, postou um vídeo, inseriu qualquer conteúdo lesivo a alguém. Em que medida os provedores são responsáveis pela reparação dos danos que essa vítima sofreu? Então, alguém postou uma foto no Instagram que me ofendeu. O Instagram, ele responde... O que eu estou querendo dizer? Eu posso ajuizar uma ação em face do Instagram para que ele repare os danos que eu experimentei? Então, o artigo 18 diz, olha, o provedor de conexão, nunca. Provedor de conexão, nunca. Agora, os provedores de aplicações podem ser responsabilizados. Então, o Marco Civil trabalha com uma regra geral em relação aos provedores de aplicações e uma regra e uma exceção em relação aos provedores de aplicações. Qual é a regra geral? O provedor de aplicações
só se responsabiliza por esse conteúdo inserido por terceiro se ele receber uma ordem judicial específica determinando que ele retire esse conteúdo do ar e ele não cumprir essa decisão judicial no prazo estabelecido pelo juiz. Então, o juiz fala o seguinte: olha, recebi aqui um pedido judicial de uma vítima, estou determinando aqui que o Facebook torne esse conteúdo indisponível no prazo de 48 horas. O Facebook vai ser notificado judicialmente, vai receber aquela ordem judicial. Se ele não tornar aquele conteúdo indisponível no prazo de 48 horas, aí sim surge a responsabilidade civil do provedor de aplicações. Então, essa responsabilidade do provedor de aplicações, em regra, depende sempre de uma prévia ordem judicial específica. Uma prévia ordem judicial específica. Diz a doutrina, essa regra está no artigo 19, tá, do Marco Civil. Diz a doutrina que aqui no artigo 19, que é a regra geral, a responsabilidade civil do provedor de aplicações, quando não torna aquele conteúdo indisponível no prazo estabelecido, é uma responsabilidade solidária. Então, ele vai responder de forma solidária com a pessoa que foi responsável por inserir aquele conteúdo na rede. Então, essa regra geral está no artigo 19. O artigo 21 traz uma exceção, que é a hipótese de atos sexuais ou cenas de nudez. Então, em se tratando de vídeos, imagens ou qualquer conteúdo envolvendo atos sexuais ou cenas de nudez, o legislador imaginou que fazer com que essa vítima esperasse uma ordem judicial, concedendo um prazo para o provedor tornar aquilo indisponível, isso poderia gerar um dano irreparável a essa vítima. Então, o que ele fez? Olha, em relação à cena de nudez e ato sexual, a gente vai fazer uma exceção. Aqui, você, vítima, vai notificar diretamente esse provedor. Então, você que teve uma foto íntima sua vazada, uma foto sua sem roupa, um vídeo seu em um relacionamento sexual, você pode diretamente notificar aquele provedor e aquele provedor, cientificado pela vítima, deve imediatamente tornar aquele conteúdo indisponível. Se esse provedor não tornar esse conteúdo indisponível, ele já se torna automaticamente, subsidiariamente responsável pela reparação dos seus danos. E aqui, nessa exceção, que está no artigo 21, a responsabilidade dos provedores de aplicações é subsidiária. Aqui, se ele não tornar o conteúdo indisponível, imediatamente, após receber a sua cientificação, ele já se torna subsidiariamente responsável, independentemente de prévia ordem judicial específica. Então, essa é a exceção que está no artigo 21 do Marco Civil. Se cair Marco Civil em prova de concurso, vai ser em relação à responsabilidade civil dos provedores de aplicações, você não tenha dúvida disso. Terceiro tema que eu queria trazer para vocês é a nossa famosa Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, que entrou em vigor no meio da pandemia, né, lá em setembro de 2020. 18 de setembro de 2020 foi a data de entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. Qual é a ideia da Lei Geral de Proteção de Dados? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a primeira lei que nós temos no Brasil específica para a proteção de dados pessoais, rapidinho, quando eu falo dados pessoais, vocês conseguem entender o que é um dado pessoal? Todo mundo sabe o que é um dado pessoal. Um dado pessoal, um nome bonito, né? Um dado pessoal, nada mais é do que uma informação que possa identificar uma pessoa natural. Qualquer informação que possa identificar uma pessoa natural é um dado pessoal. Então, o seu nome é um dado pessoal, a sua data de nascimento é um dado pessoal, o seu CPF, a sua religião, a sua orientação sexual, a sua raça, enfim, se você é filiado ou não a algum partido político, a algum sindicato, qualquer informação que diga respeito a uma pessoa natural, que possa identificar essa pessoa, é um dado pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para tentar fortalecer a proteção dos dados pessoais das pessoas. Como? Restringindo o uso injustificado desses dados por terceiros. Então, a ideia da lei é garantir direitos aos titulares dos dados pessoais, impondo aí obrigações aos agentes de tratamento de dados, visando, de novo, restringir o uso injustificado. Então, a lei exige que o uso dos dados pessoais das pessoas seja sempre vinculado a finalidades específicas e sempre com o consentimento do titular.
Então, a regra da lei é essa. Sempre deve haver o consentimento do titular para o uso do seu dado pessoal e sempre essa autorização é vinculada a uma finalidade específica. O tratamento de dados feito por qualquer agente de tratamento de dados deve ser feito de forma segura para evitar o famoso vazamento de dados. Então, a ideia da lei é trazer uma segurança, uma transparência para o uso dos dados pessoais. O que mais tem caído em prova? A proteção especial que a lei dá aos chamados dados sensíveis. O que são dados sensíveis? O nome já dá uma ideia, né? Os dados sensíveis são aquelas informações relacionadas à pessoa que dizem respeito a aspectos mais íntimos da pessoa. São dados que, de alguma forma, geram risco para a privacidade da pessoa, justamente porque dizem respeito à sua intimidade. Então, por exemplo, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, os seus dados genéticos, se você é ou não filiado a algum sindicato, a algum partido político, a sua opinião política em geral, a sua religião, são aspectos mais íntimos, dados ligados à sua saúde, se você tem alguma deficiência ou não, são aspectos ligados à privacidade e intimidade da pessoa e que, esses dados, se usados de forma indevida, podem causar um dano grave à dignidade da pessoa. Gera um risco para a privacidade. Então, em razão disso, a lei dá uma proteção especial. Qual é a proteção especial que a LGPD dá para os dados chamados sensíveis? Está lá no artigo 11 da Lei Geral de Proteção de Dados. A regra é a proibição de tratamento. É a regra. A regra na LGPD é a proibição de tratamento de dados pessoais sensíveis. Mas vocês sabem que toda regra tem exceção. Quais são as exceções? A lei traz 2 exceções no artigo 11. A primeira exceção é quando o próprio titular dos dados pessoais dá, de forma específica e destacada, o consentimento para o tratamento daquele dado pessoal, sempre vinculado a uma finalidade só específica. Então, você vai dar o consentimento para alguém coletar um dado seu sensível, mas esse seu consentimento tem que ser específico e de forma destacada para que ele tenha validade. E a segunda exceção é a lei dispensa o consentimento para o tratamento de dados sensíveis em situações excepcionais. São situações ligadas ali, de alguma forma, ao interesse público. Por exemplo, questões ligadas à pesquisa científica, quando há, por exemplo, uma obrigação legal por parte do controlador de dados, execução de políticas públicas. Então, a lei expressamente traz, lá no artigo 11, as exceções, são pouquíssimas exceções, que autorizam o tratamento de dados sensíveis sem o consentimento do titular. E caso haja o consentimento do titular para esse tratamento, de novo, ele deve ser ligado a finalidades específicas e sempre de forma destacada e um consentimento específico. Então, o que mais tem caído em prova em relação à LGPD diz respeito à proteção dos dados sensíveis. Próximo tema, está muito rápido, gente, está indo bem o ritmo. Próximo tema, ainda na parte geral do direito civil, queria falar com vocês, diz respeito à lesão enquanto defeito dos negócios jurídicos. Lesão. Quando eu falo em defeitos dos negócios jurídicos, é importante que vocês saibam que nós estamos no plano da validade dos negócios jurídicos. Quando vocês estudam os negócios jurídicos, em um curso regular, vocês estudam a chamada escada pontiana. Quem lembra a escada pontiana? Pontiana, por que pontiana? Porque foi idealizada por Pontes de Miranda, só por isso. E as pessoas não têm criatividade, como foi Pontes de Miranda, que criou o estudo do negócio jurídico a partir, né, desses 3 planos, as pessoas deram o nome de escada pontiana, só por isso. Então, Pontes de Miranda idealizou ali o estudo do negócio jurídico a partir de 3 planos, o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. Os defeitos dos negócios jurídicos estão no 2º degrau, estão no plano da validade, E aí, quando um negócio jurídico é viciado por um defeito, esse negócio jurídico se torna anulável no prazo decadencial de 4 anos. Como que o examinador cobra isso em prova? O examinador é sacana. Pensa que o examinador não quer te ajudar. Ele quer desculpa a palavra, te sacanear. Ele vai dizer para você que um negócio jurídico é viciado pelo defeito da coação, portanto, o prejudicado
tem o prazo prescricional de 4 anos para buscar anulação. Está errada essa opção. O prazo aqui para anulação de um negócio jurídico, em razão de defeito, é um prazo de natureza decadencial. É um prazo de natureza decadencial. Os prazos decadenciais, em regra, não estão sujeitos àquelas causas suspensivas, impeditivas, que se aplicam à prescrição, com exceção, vocês sabem, dos absolutamente incapazes. Contra os absolutamente incapazes, não corre nem o prazo prescricional, nem o prazo decadencial. Contra os absolutamente incapazes, não corre nem o prazo prescricional e nem o prazo decadencial. Mas, em regra, em relação aos prazos decadenciais, não se aplicam essas causas. Aqui, o prazo para anulação de um negócio viciado por um defeito é um prazo de natureza decadencial. Quais são os defeitos dos negócios jurídicos? Recapitulando, são os chamados vícios do consentimento, e um deles é denominado vício social. Os vícios do consentimento são o erro, o dolo, a coação, a lesão, o estado de perigo. E o vício social é a fraude contra credores. Todos esses são os denominados defeitos dos negócios jurídicos. Todos têm a mesma consequência quando presente. Eles tornam o negócio anulável no prazo decadencial de 4 anos. O que mais cai em prova? Lesão e estado de perigo. Disparado, o que mais cai em prova é lesão e estado de perigo. Portanto, eu vou aqui ocupar o tempo falando de lesão. Onde que está a lesão no nosso Código Civil? Artigo 157 do Código Civil. Artigo 157 do Código Civil é o artigo que disciplina a lesão. Quando que eu posso dizer que um negócio jurídico é anulável por conta do vício da lesão? Gente, Kathleen Dermato na minha live. Isso é uma honra, não tenho nem roupa para essa mulher na minha live. Isso é maravilhosa, minha dermatologista. Um parênteses aqui, minha melhor dermatologista do Brasil. Não é do Rio de Janeiro, não, tá? É do Brasil, tá? Fecha parênteses. Lesão está lá no artigo 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade ou inexperiência, se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional. Então, a pessoa está sob premente necessidade ou inexperiência e se obriga a uma prestação manifestamente desproporcional à prestação da outra parte. Qual é o elemento objetivo da lesão? Aqui, a presença de uma onerosidade excessiva. Então, o elemento objetivo na lesão é a onerosidade excessiva. Qual é o elemento subjetivo da lesão? A pessoa está agindo por necessidade ou inexperiência. Então, se a pessoa está agindo por necessidade ou inexperiência, e há ali a presença de uma onerosidade excessiva, se vinculou. Repara que aqui há um desequilíbrio originário. Você já se vinculou a um negócio desproporcional. Você já celebrou, já entrou no negócio de forma desproporcional. A gente vai falar daqui a pouco de revisão e resolução por onerosidade excessiva. É outra situação. Lá a gente está no plano da eficácia. Aqui eu estou no plano da validade. Aqui eu estou no segundo degrau da escada pontiana. Validade. Eu já celebrei um negócio desequilibrado. Eu já celebrei um negócio desequilibrado porque eu estava agindo por necessidade ou inexperiência. A lei admite que, ao invés de se anular esse negócio jurídico, que esse negócio jurídico seja aproveitado, mesmo havendo o vício da lesão? Sim, expressamente, o parágrafo 2º do artigo 157 prevê a possibilidade de revisão desse negócio jurídico. Então, ali, como forma de materialização do princípio do aproveitamento dos negócios jurídicos, o nosso legislador fala assim, olha, se o beneficiado aceitar reduzir o seu proveito, ou se ele oferecer um suplemento suficiente, a gente vai revisar esse negócio jurídico. Por quê? Porque o negócio começou assim, não é? Desequilibrado? Se esse que está aqui em cima aceitar reduzir o seu proveito ou oferecer um suplemento suficiente, as prestações vão se reequilibrar. E aí o negócio jurídico está valendo. Então, a lei admite que, ao invés de buscar anulação, que haja uma revisão. É necessário, para que se busque a anulação desse negócio jurídico, que aquele que, de alguma forma, se beneficia com a lesão, que ele saiba do estado de necessidade ou de inexperiência do prejudicado e queira se aproveitar dessa situação? É necessário o chamado dolo de aproveitamento daquele que está sendo beneficiado? Não.
Se você reparar a redação do artigo 157, o legislador não fala em nenhum momento que aquele que é beneficiado sabe da situação de necessidade do prejudicado. Então, para a lesão, veja bem, não há necessidade do dolo de aproveitamento. Não há necessidade de dolo de aproveitamento. Isso já caiu muito em prova. Na lesão, não há necessidade do dolo de aproveitamento. Por que eu estou repetindo isso? Porque agora eu vou falar de estado de perigo. E o legislador, o examinador, gosta de dar um caso para você e querer que você fique naquela dúvida se aquilo é lesão ou estado de perigo. E você, agora que está assistindo a minha live, você já vai saber que a diferença é sutil, mas você não vai errar. Você não vai errar. Preste atenção. O estado de perigo é o defeito que está previsto no artigo 156. Há o estado de perigo quando alguém premido de necessidade de salvar-se. Olha que aqui também há a palavra necessidade, mas aqui o legislador fala a necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família. Então, você está agindo ou para se salvar ou para salvar alguém de sua família. De um grave dano conhecido da outra parte. E aí você assumiu uma obrigação excessivamente onerosa. Repare que no estado de perigo, o elemento objetivo é o mesmo da lesão. Você assumiu uma prestação que para você é muito onerosa. O elemento objetivo é o mesmo. Se colocar uma questão para você de prova, você não vai conseguir identificar se aquilo é lesão ou estado de perigo olhando apenas para o elemento objetivo. Porque tanto na lesão como no estado de perigo, você assume uma obrigação excessivamente onerosa. Você já entrou num negócio jurídico que para você está desequilibrado totalmente. Aqui no estado de perigo, você age porque você tem uma necessidade de salvar ou a você mesmo ou alguém de sua família. Primeira observação, aqui o legislador expressamente fala que esse perigo de dano é conhecido da outra parte. Então, aqui no estado de perigo, há como requisito essencial a presença do dolo de aproveitamento. Então, aqui no estado de perigo, é requisito essencial para que se busque a anulação desse negócio, o chamado dolo de aproveitamento. Primeira observação. O elemento objetivo é o mesmo. Qual é a distinção? Aqui, o legislador também fala em necessidade, mas aqui a necessidade é de preservação da sua saúde física ou moral, ou de alguém de sua família. Então, no estado de perigo, a pessoa age para preservar a sua saúde física ou moral, ou alguém de sua família, que está num perigo, ali, num risco iminente de perigo. A lei ainda abre uma brecha para você agir assim, né, se vinculando a esse negócio desproporcional, para salvar uma pessoa que não seja de sua família, mas seja uma pessoa muito próxima a você. E aí, nesse caso, o juiz, no caso concreto, vai verificar se realmente você agiu só para salvar essa pessoa, se você tem um vínculo realmente próximo a essa pessoa, a ponto de se vincular a um negócio desproporcional só para salvar essa pessoa. Mas, em regra, para salvar você ou alguém de sua família. Sabendo que o legislador abre aí brecha para você se vincular a isso para salvar alguém muito próximo a você. Exemplo, uma hipótese de doença, hipótese de sequestro, uma hipótese em que você está numa estrada escura, num lugar perigoso, o seu carro quebra, alguém passa ali te oferecendo uma ajuda, você precisa sair daquele lugar. São hipóteses que você está em risco, sua vida está em risco. Já na lesão, não. Na lesão, você age por uma necessidade, mas é outro tipo de necessidade. Não é uma necessidade de salvar-se. Por exemplo, um exemplo que eu vi uma vez que eu gostei muito. Um agricultor comprou um inseticida para combater uma praga lá na plantação. A única pessoa que vendia o inseticida era um vizinho dele. Ele precisava comprar aquele inseticida para salvar a plantação, senão ia perder a plantação inteira. Então, ele aceitou comprar aquele inseticida do vizinho por um preço exorbitante. Ele precisou comprar por um preço exorbitante, porque senão ele ia perder toda a plantação dele. E ele era agricultor, ele vive daquilo, obviamente. E aí é uma hipótese de lesão, porque ele não agiu para salvar ele, mas ele agiu por necessidade, concorda? Então, aqui é lesão. Cuidado que na hora da prova, o examinador ele pode colocar uma questão em que haja dolo de aproveitamento e ainda assim seja lesão. Veja bem, o dolo do aproveitamento não é um requisito
essencial da lesão, mas ele pode estar presente, não pode? Pode estar presente. Então, o dolo de aproveitamento ele é um requisito essencial só do estado de perigo, mas ele pode também estar presente na lesão. Eu já vi questão de defensoria, né, de primeira fase, em que o examinador foi sacana, ele colocou o dolo de aproveitamento, mas ele narrou uma hipótese de lesão, e o gabarito era lesão. Então, cuidado, não vá na ansiedade de querer marcar a alternativa estado de perigo só porque o caso, né, indica ali que havia um dolo de aproveitamento. O dolo de aproveitamento pode também estar presente de forma acidental na lesão. Se aplica a possibilidade de revisão do negócio jurídico também ao estado de perigo? Por analogia, sim. Toda a doutrina e a jurisprudência admitem, em atenção ao princípio do aproveitamento dos negócios jurídicos, se admite que haja revisão desse negócio jurídico e não a sua anulação. A gente pode buscar a revisão do negócio jurídico e não a sua anulação. Quinto tema. A de implemento substancial. Tema que também vem caindo direto aí em concurso da Defensoria Pública. Como que a gente estuda de implemento substancial dentro dos institutos de direito civil? Dentro dos princípios contratuais, especificamente o princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva é um princípio que impõe aos contratantes um padrão ético de conduta. Padrão ético de conduta, você deve se comportar de forma ética. E esse princípio, ele desempenha 3 funções no nosso ordenamento jurídico. Ele desempenha 3 funções. A primeira função é a função interpretativa, ou seja, a boa-fé objetiva é critério interpretativo de todos os negócios jurídicos. Artigo 113 do Código Civil, artigo 113. A segunda função é a função integrativa, que é aquela função que impõe os chamados deveres anexos. Deveres anexos são deveres implícitos em todos os contratos, em todas as relações contratuais, que todos os contratantes devem cumprir. Eles não precisam vir expressos no contrato, eles estão implícitos. Presume-se que em todas as relações contratuais, os contratantes estão assumindo aquelas obrigações. Os deveres anexos, para vocês não esquecer, são aqueles famosos deveres de CPI, cooperação, proteção e informação. Então, os contratantes devem agir de forma cooperativa. Caiu, gente, voltei. Não sei o que aconteceu, caiu de uma hora para outra. Algum hacker invadiu a minha conta. Desculpa, gente, não sei o que aconteceu. Simplesmente a minha tela do celular fechou e, enfim, caiu a minha live. Não, ninguém me ligou, não. Ninguém me ligou, não. Onde que eu tinha parado? Aliás, onde que travou para vocês? Porque eu falo tão rápido que é capaz de eu ter falado 10 minutos aqui e vocês já, já não estavam mais aí. Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Leia, meu amor! Gente, Leia, para quem precisa de uma massagem, é ela. Essa daí é fera. Fera. Leia, maravilhosa. Não tinha te visto aqui, Leia. Você é maravilhosa. Quem precisar de uma massagem aí, ó, é a Leia. Essa daí, Beleia, arrasa. Paramos nos deveres de CPI, nos deveres anexos. Os deveres anexos são os deveres de cooperação, proteção e informação. Os contratantes devem atuar de forma cooperativa uns com os outros. O P do CPI é o dever de proteção. Proteção a quê? Os contratantes devem agir de forma a proteger
o patrimônio e os direitos da personalidade da outra parte. Então, um contratante deve sempre proteger o patrimônio e os direitos da personalidade do outro. E o I, dos deveres de CPI, é de informação. Os contratantes devem sempre passar uns para os outros todas as informações relacionadas ao objeto contratual que sejam relevantes para a formação da convicção e para, enfim, a celebração daquele contrato. Então, dever de informação a respeito de todos os aspectos do objeto contratual. A terceira função da boa-fé objetiva é a chamada função de controle. Controle contra o quê? Controle contra o uso abusivo de um direito pelo seu titular. Vocês sabem que o nosso Código Civil equiparou o abuso de direito ao ato ilícito. Então, lá no artigo 187, o que fala o legislador? Olha, equipara-se ao ato ilícito, né? Também comete um ato ilícito o titular de um direito que o exerce excedendo de forma exagerada, né? Excedendo manifestamente os limites impostos pela boa-fé objetiva. Então, se você é titular de um direito, você deve exercer aquele direito de acordo com os princípios do nosso ordenamento jurídico, entre eles o princípio da boa-fé objetiva. Se você exerce esse direito excedendo os limites impostos pela boa-fé, você pratica abuso de direito. E o abuso de direito é um ato ilícito, né? É equiparado ao ato ilícito. E quem pratica ato ilícito, qual é a consequência? Se você causa dano, você deve reparar o dano. Então, quando eu falo que a boa-fé objetiva exerce função de controle, ela exerce uma função de controle do exercício abusivo de um direito pelo seu titular. E aí surge o adimplemento substancial. Alguém está pedindo aqui para dar um exemplo? Já vou dar um exemplo. O adimplemento substancial, que é o que eu quero falar com vocês. Quando você se vincula, celebra um contrato, e o seu contratante não cumpre com a prestação que ele assumiu, o credor tem o direito de fazer o quê? Resolver o contrato, né? Voltar ao estado inicial, desfazer o contrato. Vou desfazer, você não cumpriu, volta tudo ao estado inicial. Me devolve aí o que eu te paguei e você ainda vai me indenizar pelos prejuízos que você me fez experimentar. Então, aquele credor que não recebe a prestação, ele tem o direito de resolver o contrato. Está resolvido o contrato, não tem mais interesse nessa prestação, acabou. Você descumpriu a sua prestação, está resolvido o contrato. A gente volta ao estado inicial e desfaz o contrato. O adimplemento substancial é uma teoria que surge para controlar o exercício desse direito de resolução do contrato quando a parte que não cumpre o contrato cumpriu quase tudo de sua prestação, mas não cumpriu tudo. Então, o devedor que assumiu a obrigação de 100, ele não pagou 100, mas ele pagou 98. Nesse caso, ele pagou quase tudo. Na essência, o direito do credor foi atendido. Concorda? Na essência, o direito do credor foi atendido. O contrato não chegou a ficar desequilibrado só porque você tinha que pagar 100 e pagou 98. Então, nesse caso, não pode esse credor desfazer o contrato. Desfaz o contrato, me devolve aí a prestação que eu dei, acabou, desfaz tudo, resolve tudo. A teoria do adimplemento substancial vem justamente para falar o seguinte: olha, você pretender resolver o contrato agora representaria abuso de direito, porque viola o princípio da boa-fé objetiva. Então, agora a gente vai manter esse contrato e surge para você o direito de cobrar essa diferença que você não recebeu, né? Se você tinha que receber 100, recebeu 98, você tem direito de cobrar os dois, né? Que faltaram, mas você não pode resolver o contrato. Então, o adimplemento substancial é a teoria que vem para evitar que o credor possa resolver o contrato, quando há adimplemento não total mais substancial. Há um adimplemento não total mais substancial. Então, visa evitar que o credor possa resolver aquele contrato. A ideia é essa. E aí, isso se aplica em que situações? Geralmente, isso cai em concurso, contratos que você celebra para pagamento em parcela, em prestações. Então, você celebrou um contrato para pagamento em 30 prestações, pagou 27 prestações, e aí não teve condições de pagar as últimas 3. E aí diz quais são as opções do credor. Nesse caso, o credor não poderia resolver esse contrato. Ele só pode cobrar aquelas prestações remanescentes, mas ele não tem o direito de resolver o contrato. Então, a teoria do adimplemento substancial se aplica aqui. O STJ tem um precedente, aliás, tem vários precedentes, no sentido de que essa teoria não se aplicaria
na hipótese de alienação fiduciária de bens móveis, né? Contratos regidos pelo Decreto-Lei 911. Decreto-Lei 911, que trata ali de alienação fiduciária de bens móveis. Por exemplo, contrato. Comprou um carro por meio de um contrato de alienação fiduciária. Então, o STJ entende que nesses contratos não se aplicaria a teoria do adimplemento substancial. Mas tem vários precedentes do STJ aplicando essa teoria em outros tipos de relações contratuais em geral. Tá? Alimentos é mais complicado. Em regra, o que a doutrina tem sustentado é que não se aplica adimplemento substancial. Em regra, o que a doutrina sustenta que não se aplica. Mas, em vários casos concretos, em várias decisões, os juízes deixam de decretar prisão civil quando há adimplemento substancial. Não que a gente vai dizer, olha, o devedor está liberado do pagamento da prestação. Mas, em algumas situações, quando fica justificado, né, aquele pagamento apenas parcial e não total, ele consegue justificar, o juiz não decreta a prisão civil. Mas não por aplicação do adimplemento substancial, e sim porque o devedor justificou que não pagou porque não teve condições. Quando a gente está estudando o cumprimento de sentença que fixa a obrigação de pagar alimentos, a gente não estuda que o devedor é citado para, em 3 dias, pagar, justificar a impossibilidade de não pagar, de não poder pagar, ou provar que já pagou. Então, se ele justifica a impossibilidade de pagar, ele pode evitar a prisão civil. Então, não é que a gente aplique o adimplemento substancial. A gente só traz uma justificativa para evitar que se decrete a prisão civil. Deixa eu continuar, gente. Já que a gente está falando de contratos, eu queria falar um pouquinho sobre onerosidade excessiva. Também é uma questão que vem caindo muito em prova. Quando a gente estuda o princípio do equilíbrio contratual, a gente estuda que, em regra, os contratos bilaterais e onerosos, eles devem ser o quê? Equilibrados. Então, as pessoas, em regra, querem se vincular a contratos equilibrados. O pacta sunt servanda é um princípio contratual que diz que os pactos devem ser cumpridos, certo? Certo. Só que os pactos devem ser cumpridos desde que mantidas as condições iniciais em que foi celebrado aquele contrato. Então, os pactos devem ser cumpridos? Devem ser cumpridos, desde que mantidas as condições iniciais. Caso a pessoa celebre o contrato e, em momento posterior, as condições se alterem, o legislador admite que você busque a resolução daquele contrato. E aí, quando a gente fala em resolução por onerosidade excessiva, a gente admite aqui a mitigação do princípio do pacta sunt servanda. Mitigação do pacta sunt servanda. Por quê? Porque o contrato foi celebrado com uma condição, você quis cumprir aquele contrato, desde que aquelas condições fossem mantidas. Se há um fato superveniente que altera totalmente aquelas circunstâncias, aquilo para você já não se torna obrigatório. E a gente mitiga o princípio do pacta sunt servanda e admite que você não cumpra aquele contrato e busque a resolução daquele contrato. Onde que está no Código Civil a possibilidade de alguém resolver um contrato quando há onerosidade excessiva? Artigo 478. O artigo 478 do Código Civil traz a chamada teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão. Por quê? Ocorre um fato futuro, e aí eu necessariamente preciso estar falando de um contrato de trato sucessivo ou de execução diferida. Não se aplica essa teoria em contratos cuja execução seja imediata, porque não faz sentido. E só se aplica a contratos em que a execução ou é diferida no tempo, ou é aqueles contratos de trato sucessivo. Porque eu estou partindo do princípio de que houve alteração das circunstâncias em momento posterior à celebração do contrato. Então, é um contrato de trato sucessivo ou de execução diferida, ocorre um evento futuro que altera as condições iniciais objetivas daquele contrato. Então, há um evento futuro que altera as condições econômicas objetivas daquele contrato. Esse evento futuro é imprevisível e extraordinário.
Então, há um evento futuro imprevisível que trouxe consequências imprevisíveis. Cuidado! O 478 traz como requisito o fato de esse evento futuro, além de trazer uma excessiva onerosidade para uma das partes, trazer vantagem exagerada para outra parte. Extrema vantagem para outra parte. Em uma prova objetiva, você não tem, né, espaço para debater entendimento doutrinário e tal. Então, em uma prova objetiva, você vai dizer que é requisito da resolução por onerosidade excessiva, tanto a excessiva onerosidade, experimentada por um, como a extrema vantagem gerada para outro. Então, se o examinador coloca para você, são requisitos da resolução por onerosidade excessiva, e bota em uma das alternativas extrema vantagem para outra parte, essa alternativa está certa. Em uma prova discursiva, a gente discute isso, porque o que se diz em doutrina é que esse requisito ele é acidental, não é essencial. Você pode buscar a resolução por onerosidade excessiva, ainda que não haja extrema vantagem para aquela parte beneficiada. Você precisa provar apenas que houve uma excessiva onerosidade para você, em razão desse fato futuro imprevisível. Você não precisa provar ali a extrema vantagem da outra parte. Mas uma prova objetiva, se o examinador coloca para você extrema vantagem, não está errado. É um requisito, só que não é um requisito essencial, é um requisito acidental. Ainda falando de contratos, próximo assunto que eu queria falar diz respeito ao contrato de adesão. Contrato de adesão, que é aquela forma contemporânea de contratação. Quem se lembra quando foi a última vez que sentou com alguém numa mesa para debater cláusulas contratuais? Você se lembra quando você fez isso pela última vez? Sentou com alguém. Vamos escolher aqui quais vão ser as cláusulas do nosso contrato. Hoje em dia ninguém faz isso mais. A gente celebra contrato por adesão. Como? Alguém, de forma unilateral, redige os termos do contrato e você vai lá e faz o quê? Adere àqueles termos. Então, no contrato de adesão, que é essa forma contemporânea de contratação, há uma redução da fase das tratativas. Porque quando você chega ali, o contrato já está todo firmado. Você só vai assinar. Está todo já redigido, melhor dizendo. Está todo redigido. Você só vai assinar. Justamente em razão da redução da fase das tratativas, é que a lei traz um tratamento especial para o contrato de adesão. Qual é o tratamento especial que a lei traz para o contrato de adesão? Duas regras específicas. A primeira regra está no artigo 423 do Código Civil. Artigo 423 do Código Civil. Havendo cláusulas contratuais ambíguas ou contraditórias em um contrato de adesão, cláusulas contratuais ambíguas ou contraditórias, a interpretação será sempre mais favorável ao aderente. Então, o aderente tem o direito de que a interpretação dessas cláusulas seja sempre mais favorável a ele. A segunda regra está no artigo 424 do Código Civil. Diz o artigo 424 que são nulas, em um contrato de adesão, as cláusulas contratuais que representem renúncia antecipada a direitos que decorram da própria natureza daquele negócio jurídico. Por exemplo, se você firmou um contrato de locação por adesão, é nula a cláusula contratual inserida nesse contrato de locação que diga que esse locatário renuncia ao direito de receber indenização por benfeitorias necessárias implementadas nesse imóvel. Por quê? Porque o direito de indenização por benfeitorias necessárias é um direito previsto na Lei 8.245 e no Código Civil, inerente ao exercício da posse pelo locatário. Então, é direito do locatário previsto em lei, então é da natureza do contrato de locação, o direito dele receber indenização por essas benfeitorias necessárias que ele implementou, estando ele de boa-fé ou de má-fé. Em relação às benfeitorias necessárias, ele tem sempre direito à indenização. Então, uma cláusula inserida no contrato de adesão que diga que ele renuncia a esse direito de receber indenização é uma cláusula considerada nula. Segundo exemplo, contrato de fiança por adesão. O fiador pode renunciar ao benefício de ordem? Pode, tranquilamente. O fiador pode renunciar ao benefício de ordem. O fiador pode renunciar ao benefício de ordem se esse contrato de fiança for por adesão? Não, cláusula nula. Por quê? Porque o benefício de ordem é um direito do fiador que decorre da natureza do próprio contrato de fiança.
Então, o fiador tem direito, por lei, ao benefício de ordem. Ele pode renunciar a esse direito? Pode renunciar. Mas se ele faz isso em um contrato de adesão, essa cláusula é nula, né? Se ele assume como aderente em um contrato de adesão, essa cláusula é considerada nula. Outro exemplo, o contrato de adesão em que um contratante renuncia ao direito que decorre ali dos vícios redibitórios. Você não tem direito a exercer as chamadas ações edilícias, são aquelas ações previstas em lei quando você adquire um produto que tem um vício. Então, o vício redibitório, quando está inserido em um produto, você adquire esse produto, você tem os direitos ali que decorrem da lei, ele te dá uma garantia. Se, em um contrato de adesão, o contratante que redige, né, as cláusulas contratuais diz que o adquirente renuncia a essa garantia, essa cláusula é considerada nula. Ainda falando... O ritmo tá bom ou eu tô falando muito rápido, gente? Avisa aí, porque quando eu começo a acelerar, até eu vou botando o pé no acelerador. Ainda falando de contratos, queria falar um pouquinho sobre promessa de compra e venda de bens imóveis. Promessa de compra e venda de bens imóveis. A promessa de compra e venda... tá rápido. A promessa de compra e venda nada mais é do que um contrato preliminar, certo? O contrato preliminar, como vocês sabem, é aquele contrato que tem como objeto a celebração de um contrato definitivo. Então, o objeto do contrato preliminar é a celebração de um contrato definitivo. A promessa de compra e venda de bens imóveis é um contrato preliminar que tem uma característica especial, né? Ele tem uma particularidade. Por quê? Se essa promessa for registrada no cartório de registro de imóveis e as partes não pactuarem direito de arrependimento, essa promessa gera um direito real à aquisição do imóvel para o promitente comprador. Então, o promitente comprador, se ele assinou uma promessa de compra e venda de um bem imóvel, nessa promessa de compra e venda não foi pactuado o direito de arrependimento e essa promessa foi levada a registro junto ao cartório de registro de imóveis, o promitente comprador tem um direito real à aquisição desse bem. Então, essa promessa gera um direito real autônomo. Direito real, sim. Ele quitou o preço, se ele quitou o preço, ele vai buscar esse imóvel em poder de quem quer que seja que tenha esse imóvel em sua posse, em seu poder. Então, ele adquiriu esse direito real à aquisição, quando ele quitou o preço, acabou. É só ele ir lá e buscar essa escritura definitiva, ele tem direito real à aquisição, ainda que a posse desse imóvel tenha sido transferida para outra pessoa, ainda que a propriedade, né, tenha sido de alguma forma transferida para outra pessoa, ele tem direito real à aquisição. Então, é um contrato preliminar que é diferenciado. Agora, o que acontece se a pessoa celebrar uma promessa de compra e venda de um bem imóvel sem pactuar direito de arrependimento e não levar essa promessa a registro? Ele tem direito real à aquisição desse bem? Então, a pessoa celebrou um contrato de promessa de compra e venda de um bem imóvel, não foi pactuado direito de arrependimento e a pessoa também não levou essa promessa a registro. Ele tem um direito real de aquisição? Não. Direito real, não. Direito real, não. Mas ele tem um direito de natureza obrigacional perante o vendedor. O vendedor assumiu uma obrigação, celebrou um contrato de promessa com aquela pessoa. Então, ele assumiu a obrigação de transferir a propriedade definitiva quando o preço for quitado. O vendedor assumiu a obrigação de transferir a propriedade definitiva quando o preço for quitado. Então, ele tem um direito de natureza obrigacional com aquele vendedor. Tem um direito de natureza obrigacional com aquele vendedor. Se ele quitou o preço e o vendedor não quiser outorgar a escritura definitiva, ele tem direito à ação de adjudicação compulsória. Ele vai adjudicar aquele imóvel de forma compulsória. Súmula 239 do STJ. A súmula 239 do STJ dá a esse promitente comprador o direito à adjudicação compulsória desse imóvel, ainda que não haja registro dessa promessa no cartório de registro de imóveis. Então, ele não tem o direito real, mas ele tem o direito obrigacional. Aquele vendedor
que transferiu a propriedade por meio de uma promessa, ou melhor, que celebrou essa promessa de compra e venda, ele vai dever outorgar essa escritura definitiva. Então, ele tem direito obrigacional, o comprador pode ajuizar a ação de adjudicação compulsória. Súmula 239 do STJ, que cai direto em concurso. Então, cuidado. Aqui não há um direito real, mas há um direito de natureza obrigacional. Justamente por isso, ele pode ajuizar a adjudicação compulsória. Bruna Dutra, minha amiga maravilhosa, perfeita. Tenho nem palavras para uma musa dessas na minha live. Súmula 239. Bruna, você é fera. Só a gente, mãe, parênteses, Bruna, assim como eu, é mãe de dois, né? De duas meninas maravilhosas, lindas. Só nós sabemos como é ser mãe, defensora, professora, blogueira. A gente tem que ser blogueira, né? Movimentar as redes sociais ao mesmo tempo. A gente não dorme, né, Bruna? Você me entende. Maravilhosa. Bom, próximo tema. Súmula 239, anotaram aí, né? Súmula 239. Próximo tema, contrato de fiança. Ainda falando de contrato de fiança. O último item de contratos que eu vou falar hoje é contrato de fiança. Contrato de fiança tem uma particularidade, tem uma forma prevista em lei. Vocês sabem que os negócios jurídicos, em regra, têm a forma livre, né? Em termos de forma, vigora a forma livre. Se a lei não diz qual é a forma de um negócio jurídico ou não proíbe que aquele negócio seja celebrado por alguma forma específica, a regra é que vale a liberdade de formas. Aqui no contrato de fiança é a exceção, porque a lei diz que o contrato de fiança necessariamente deve ser celebrado pela forma escrita. Então, necessariamente, o contrato de fiança deve ser celebrado pela forma escrita. Então, formalidade essencial do contrato de fiança é a forma escrita. O contrato de fiança é um contrato benéfico. Por quê? Só uma das partes sofre sacrifício patrimonial, correto? Então, em se tratando de um contrato benéfico, a interpretação do contrato, das cláusulas contratuais, é sempre feita de forma restritiva. Portanto, se o credor e o devedor celebrarem alguma forma de aditamento ao contrato, transação ou moratória, o fiador vai falar o quê? Beijo, não me liga. Né? O fiador fala, beijo, não me liga, estou fora. O fiador está exonerado. Então, havendo aditamento ao contrato, sem a participação do fiador, moratória, transação, o fiador está liberado. Súmula 214 do STJ. Súmula 214 do STJ. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Então, qualquer tipo de aditamento, novação nem se fala, né? Novação nem se fala, o fiador está liberado. Agora, moratória, transação, tem precedente do STJ. Deu a moratória, não avisou o fiador está liberado. O fiador está liberado. A interpretação é sempre restritiva, porque é um contrato benéfico. Quando a gente fala de contrato de locação e um contrato de fiança vinculado ao contrato de locação, é importante ter em mente a regra do artigo 39 da Lei 8.245. A Lei 8.245, no artigo 39, traz uma regra dura demais para o fiador. Dura demais para o fiador. Por quê? A responsabilidade do fiador no contrato de locação é até a entrega das chaves, quando esse contrato é prorrogado por prazo indeterminado. Então, em regra, esse fiador está vinculado até a entrega das chaves, ainda que esse contrato esteja prorrogado por prazo indeterminado. Uma regra duríssima. Mas, havendo prorrogação, ou melhor, no prazo da prorrogação desse contrato, no prazo indeterminado, o fiador tem o direito de se desligar do contrato. Ele não é obrigado, se esse contrato for prorrogado por 10 anos, a se manter vinculado por 10 anos. Então, estando o contrato prorrogado por prazo indeterminado, o fiador pode se exonerar. Mas aí, diz o artigo 40, inciso 10, olha a regra, hein? Que ele deve notificar o locador de que ele pretende se exonerar. E depois que ele notifica o locador, ele continua responsável pelas obrigações daquele contrato pelos próximos 120 dias.
É brabo, hein? Ninguém mais quer ser fiador nesse mundo. O fiador vai notificar o locador, dizendo, olha, não quero mais, e ainda assim ele continua responsável pelas obrigações daquele contrato pelos próximos 120 dias. Eu já vi isso cair em prova, dizendo o seguinte, ele pode se exonerar notificando o locatário. Não é o locatário. Ele deve notificar o locador. Por quê? Porque o locador vai ter um tempo ali para arrumar outro fiador. Né? Ele precisa de um tempo para arrumar outro fiador. Então, ele vai notificar o locador está ciente, vai procurando outro fiador, enquanto isso, o otário, né? É o otário, né? Que já notificou o locador, continua responsável por 120 dias. Ninguém mais vai ser fiador em contrato de locação. A lei hoje está duríssima para o locador. E o locador, ele tem o benefício que é o chamado benefício de ordem, né? Por regra, ele pode renunciar, mas, em regra, ele tem o benefício de ordem. A responsabilidade dele é subsidiária. A responsabilidade do fiador é subsidiária. O credor primeiro deve provar que ele não teve sucesso na cobrança do devedor principal. Somente depois que ele provar que ele não teve sucesso cobrando aquilo do devedor principal, é que ele pode ir em cima do fiador. Então, o fiador tem direito ao benefício de ordem, mas ele, de novo, pode renunciar a esse benefício. Se ele não renunciou a esse benefício, se ele não se obrigou como devedor principal solidário, a regra é que ele tenha lá o benefício de ordem. Bom, vou falar um pouquinho agora sobre responsabilidade civil. Eu vou ter que dividir essa live em duas, né? Marcar a próxima para falar só de família e sucessões, porque a gente ainda está em responsabilidade civil e já são 10 horas. Vocês não vão ficar comigo até 1h da manhã. Eu ficaria falando até 1h da manhã. Quem me conhece sabe que eu fico tranquilamente. Eu boto mais um copo de água aqui, uma taça de vinho e fico. Mas não vai ter mais ninguém na live, então eu vou dividir essa live em duas. A gente faz uma próxima só de família e sucessões. Vamos continuar falando de responsabilidade civil e reais, né? Pelo menos, vocês aguentam? Responsabilidade civil e reais. Mais um pouquinho. Responsabilidade civil. O que é importante você saber? O grau de culpa de um agente que pratica um ato ilícito é relevante para estabelecimento ou não do dever de indenizar? Para fixação ou não de indenização? Quando a gente fala em responsabilidade civil, a regra geral, em termos de reparação de danos, está no artigo 944, caput. O que diz o artigo 944, caput? A indenização mede-se pela extensão do dano. Então, a indenização a que a vítima vai fazer jus, em regra, é sempre a extensão do dano. Então, se o prejuízo for de 30 mil reais, a sua indenização, em regra, 30 mil reais. Então, você vai receber aquilo que você perdeu ou que você razoavelmente deixou de ganhar. Então, a indenização sempre é medida pela extensão do dano. O grau de culpa tem relevância? Por exemplo, vou falar o que aconteceu comigo outro dia. Eu saí com o carro da garagem do meu prédio e tinha um caminhão da Conlurb travando assim a minha passagem. Eu não conseguia descer, eu moro numa ladeira, eu não conseguia descer. Eu tive que ficar com o carro parado na porta da garagem para esperar o caminhão da Conlurb passar. E aí eu estava distraída, o caminhão estava parado já, ia ficar parado uns 5 minutos, eu distraída no telefone. E aí o rapaz, o motorista falou assim, vai que dá. Aí nesse vai que dá, eu falei, então eu vou. E eu fui dar uma ré para conseguir, né, manobrar o carro. Isso que eu fui dar uma ré, cara, o meu carro estava colado no portão do prédio. Eu não sei como uma mulher conseguiu tentar passar nesse vão entre o portão do meu prédio e o meu carro. E aí eu só fico assim, batendo na lataria do meu carro. Aí, quando eu fui ver, eu quase atropelei a mulher. Porque eu dei uma rezinha assim de, tipo, meio metro. Aí eu falei, cara, como é que essa mulher foi parar ali? Eu poderia ter atropelado ela. E ali eu estaria agindo com, enfim, imprudência, né? Fui dar uma ré sem olhar para trás. Teria responsabilidade minha. Mas ali eu teria agido com uma culpa levíssima. Eu iria causar um dano a uma pessoa, né? Eu iria atropelar essa mulher, não atropelei. Né? Graças a Deus, ela deu um tapa ali, eu nem encostei nela, mas eu poderia ter atropelado ela, agindo com uma culpa leve. E aí, digamos que eu atropelo uma pessoa, a pessoa quebra uma perna. Agir com uma culpa leve. Outra situação, essa situação 1. Situação 2. Situação 2. Uma pessoa querendo causar dano a alguém, agindo com dolo, vai e passa por cima. E aí, a vítima quebra a perna. Independentemente da responsabilidade penal, esquece a responsabilidade criminal,
Pergunto eu, a indenização, nesse caso, faz diferença se o agente agiu com dolo para causar o dano ou com uma culpa leve, se o dano foi o mesmo? Isso já caiu muito em prova. Isso já caiu muito em prova. Em regra, não. Em regra, não. Em regra, não faz diferença se você agiu com dolo ou com culpa leve. Em regra, a indenização mede-se pela extensão do dano. Porém, a lei abre uma pequena exceção, né, uma brecha, que está lá no parágrafo único do 944. O próprio artigo 944, que traz a regra geral de que a indenização mede-se pela extensão do dano, traz uma exceção. Havendo uma excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, então, excessiva desproporção entre a gravidade da culpa, se você age com uma culpa leve, e o dano, o juiz pode reduzir equitativamente a indenização. Então, se você agiu com uma culpa levíssima e o dano foi assim, o juiz pode, no caso concreto, né, por uma regra de equidade, reduzir o valor da indenização. Só nessa hipótese. O juiz não pode fixar uma indenização maior, porque você agiu com uma culpa mais grave, e também não pode fixar uma indenização menor se não há uma excessiva desproporção entre o grau de culpa e o dano experimentado pela vítima. Então, essa é a única exceção que a lei abre para que a indenização não seja medida exatamente pela extensão do dano. Em relação ao dano moral, 3 súmulas que eu queria citar para vocês em relação ao dano moral. 3 súmulas. A primeira súmula, a súmula 37 do STJ. São cumuláveis as indenizações de dano material e dano moral, oriundos do mesmo fato. Então, um fato aconteceu, em razão daquele fato, você teve danos de natureza patrimonial e danos de natureza moral, né? Danos à sua personalidade. Você pode, pelo mesmo fato, pleitear as 2 indenizações. Você vai receber um valor a título de indenização por danos morais e outro valor a título de indenização por danos materiais. Entendimento ali já pacífico no STJ. Segunda súmula, súmula 387. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Então, você pode cumular o pedido de indenização de dano moral e de dano estético. Dano moral é uma coisa, dano estético é outra. O dano estético é aquele dano que ele é visto no corpo da pessoa, né? Alguns autores falam que é o dano que agride a visão, porque é como se fosse assim, uma cicatriz, a amputação de algum membro. É um dano que é visível, né, na aparência física da pessoa. Na aparência física é visível o dano. O dano moral, não. O dano moral é o dano à dignidade. É o dano a algum aspecto da personalidade da pessoa. Ninguém vê o dano moral, mas o dano estético você vê. Se alguém sofre um acidente e fica com uma cicatriz na testa, você está vendo ali um dano estético. Independentemente disso, a pessoa pode sofrer também um dano moral. Então, você pode acumular o dano moral e o dano estético pelo mesmo fato. E a terceira súmula é a súmula 388. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Isso já caiu em prova também. Então, a simples devolução indevida de cheque já caracteriza dano moral, segundo o entendimento do STJ. Eu queria falar agora, ainda em responsabilidade civil, sobre a responsabilidade civil dos hospitais e dos profissionais médicos. Essa conjugação, né? Os profissionais liberais, os médicos, né, enquanto profissionais liberais, eles têm uma responsabilidade civil que é subjetiva, né? O CDC expressamente diz que os profissionais liberais respondem mediante prova de culpa. Então, para que você impute a responsabilidade a um médico por um dano que você experimentou, você deve provar que esse médico agiu com culpa. Os hospitais e as clínicas, enquanto estabelecimento, seguem a regra geral do CDC, que é a regra da responsabilidade civil objetiva. Então, o hospital, o estabelecimento hospital, responde de forma objetiva, né? Fornecedor de serviço, produto, responde de forma objetiva. Como que a gente conjuga isso e traz a responsabilidade civil numa hipótese em que um médico dentro de um hospital causa dano a alguém? Quando a gente fala de responsabilidade de hospital e clínica, a gente tem que saber que dentro de um hospital, 2 tipos de danos podem ocorrer. O primeiro tipo de dano que pode ocorrer em um hospital
é um dano causado pelo próprio serviço hospitalar. Então, por exemplo, um exame que foi mal feito, um serviço de enfermaria que foi prestado causando dano a uma pessoa, um aparelho mal utilizado que causou dano a alguém, uma asepsia mal feita que causou uma infecção hospitalar. Em todas essas hipóteses, que é um dano que decorra do serviço prestado pelo hospital, o hospital responde de forma objetiva. Você vai ajuizar a ação em face do hospital, com base no CDC. Qual é o prazo prescricional? É o prazo de 5 anos lá do CDC. Então, você tem um prazo prescricional de 5 anos para ajuizar essa ação em face do hospital. E se o dano que você sofre dentro de um hospital é um dano que decorra de ato médico? Se é um dano que decorre de ato médico. Aí, nesse caso, você deve provar a culpa do médico. Havendo culpa do médico, o médico responde de forma subjetiva e o hospital responde de forma objetiva, apenas se esse médico for, de alguma forma, vinculado ao hospital. Então, por exemplo, o médico contratado, o médico plantonista, se esse médico tiver algum vínculo com aquele hospital, o médico responde de forma subjetiva. E o hospital é solidariamente responsável, mas a responsabilidade do hospital é objetiva. Posso ajuizar a ação só em face do hospital? Sim. Você pode ajuizar a ação só em face do hospital, a responsabilidade do hospital é objetiva, ele é solidariamente responsável, mas aí você deve, na ação, provar que houve culpa do médico. Ainda que a responsabilidade do hospital seja objetiva, como a responsabilidade decorre de ato médico, você precisa provar que aquele médico agiu com culpa para que, enfim, haja solidariedade na responsabilidade do hospital. O STJ tem entendimento de que, havendo um plano de saúde que indique aquele hospital, que seja um hospital conveniado a um plano de saúde, o plano também responde solidariamente. E aí, nesse caso, você poderia ajuizar a ação em face do médico, provando a culpa desse médico, do hospital, respondendo de forma objetiva, e o plano de saúde também respondendo de forma objetiva e solidária. Os três respondem solidariamente. Então, o STJ entende que o plano de saúde também responde de forma solidária com esse hospital que é conveniado, que é indicado pelo plano. Tem um precedente do STJ que eu gosto de citar, eu recomendo que os alunos leiam, que explica muito bem essa distribuição de responsabilidade civil na hipótese de ato médico e hospital. É o agravo interno no ARESP 1, deixa eu escrever, né, porque vocês certamente não estão com caneta na mão, 1761544. Tá, esse é o número aí do agravo interno no ARESP do STJ. Foi julgado agora em maio de 2021, né? Super recente o julgado do STJ, trazendo ali o entendimento do STJ a respeito dessa responsabilidade civil. E se tratando de um hospital particular conveniado ao SUS, eu aplico também o CDC? E aí? Se a questão traz para você a hipótese de um hospital particular conveniado ao SUS. O STJ tem um precedente recente, de agosto de 2020, que é esse que eu vou escrever aqui agora, tá? É o recurso especial 177, estou escrevendo aqui, tá? 1169. O STJ tem esse recurso especial, tem esse precedente, foi julgado em agosto de 2020, dizendo o seguinte: em se tratando de hospital particular conveniado ao SUS, a gente não aplica o CDC, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Aqui é hipótese de responsabilidade civil do Estado. Hipótese de responsabilidade civil do Estado. Qual é, então, o prazo prescricional para você ajuizar uma ação de responsabilidade civil nessa hipótese de hospital particular conveniado ao SUS, se eu não aplico o CDC? Qual é o prazo prescricional? Também é o prazo de 5 anos, mas não com base no CDC, e sim com base na Lei 9.494, Lei 9.494 de 97, que traz o prazo prescricional de 5 anos. Então, nesse caso, a responsabilidade civil do Estado.
mas a gente aplica o prazo prescricional de 5 anos, não com fundamento no CDC, e sim com fundamento na Lei 9.494, de 97. Bom, vou passar para direitos reais. Já são 10h20, daqui a pouco vocês estão metendo o pé e a gente não consegue terminar. Em direitos reais, eu queria trazer 2 decisões recentes do STJ, que vieram nos informativos 700 e 701, que trazem questões também que são super atuais e práticas, né, do dia a dia do defensor. A primeira decisão, que veio no informativo 700, diz o seguinte: há direito ao uso capião, né, o interessado, o possuidor tem direito ao uso capião, ainda que aquele imóvel que ele vai usucapir esteja inserido em um loteamento irregular. Então, se você preencheu os requisitos de uso capião em relação a um imóvel, e aquele imóvel está inserido em um loteamento irregular, ainda assim, diz o STJ, você tem o direito de ver declarada a sua propriedade para o uso capião. Como vocês sabem, a sentença na uso capião, ela tem natureza declaratória. A sentença da uso capião tem natureza declaratória. Então, preencheu os requisitos, ainda que esse imóvel esteja em um loteamento irregular, você tem direito ao uso capião daquele bem. Segunda decisão está no informativo 701 do STJ. Informativo 701 do STJ diz o seguinte: é vedado o ajuizamento de ação de imissão na posse de bem imóvel na pendência de ação possessória envolvendo o mesmo bem. Então, o STJ, mais uma vez, ressaltando ali a independência, a separação entre o juízo possessório e o juízo petitório. Na ação possessória, o juiz vai julgar favoravelmente aquele que tiver a melhor posse. Então, o juiz vai julgar favoravelmente aquele que tiver a melhor posse. Se vocês estão discutindo ali quem tem a melhor posse, não pode uma das partes ajuizar, na pendência dessa ação possessória, uma ação de imissão na posse. O que é ação de imissão na posse? A ação de imissão na posse é uma ação petitória. Você alega que você tem a propriedade e, em razão disso, você pede a posse, né? Olha, eu sou proprietário e agora eu quero a posse desse bem. Ora, se aquela posse está em litígio entre vocês mesmos ali na ação possessória, não faz sentido você, na pendência dessa ação, julgar uma ação em que você pede a posse, com base no domínio. Então, o STJ, mais uma vez, ressaltando ali a separação entre o juízo petitório e o juízo possessório. Em ação possessória, não se discute propriedade. Em ação possessória, se discute quem tem a melhor posse. Ainda em direitos reais, um tema que está muito em evidência diz respeito à posse coletiva, né? E aí, tratando de posse coletiva, eu quero trazer a diferenciação entre desapropriação judicial e uso capião coletiva. Porque o examinador pode trazer para você uma questão para você entender ali quais são as consequências daquela posse. Então, o artigo 1228, parágrafo 4º, 1228, parágrafo 4º do Código Civil, traz os requisitos da desapropriação judicial. É uma hipótese em que há uma extensa área, e o legislador não fala qual é a área máxima, né? Há uma extensa área que é ocupada há mais de 5 anos por um considerável número de pessoas. Então, várias pessoas, né? Quantas pessoas? Considerável número. Isso é uma cláusula aberta, né? Uma cláusula aberta. Um considerável número de pessoas ocupam há mais de 5 anos uma extensa área. E lá nessa área, essas pessoas realizaram obras e serviços que são considerados de interesse social e econômico relevante. E aí, nesse caso, o legislador admite que o proprietário perca a propriedade. Então, o proprietário vai ser privado do seu direito de propriedade nessa situação. Mas aí, nesse caso, ele vai ter um direito, o proprietário. Por quê? Aqueles possuidores, né, esse considerável número de pessoas, não vão usucapir esse bem. Porque se eu falar que aqui é usucapião, eu vou dizer o seguinte: perdeu a propriedade, acabou, né? Pum, tem direito a nada. Não. Aqui diz a lei que esse proprietário perde a propriedade, mas ele tem direito a quê? A uma justa indenização. Ele vai receber uma justa indenização
mas ele perde a propriedade. Ele perde a propriedade, recebe a indenização e, pum, perde a propriedade. Então, um considerável número de pessoas que ocupam uma extensa área há 5 anos e lá fizeram serviços e obras que são considerados ali de interesse social, econômico relevante. Essa é a desapropriação judicial. Outra hipótese é a chamada usucapião coletiva. A usucapião coletiva está prevista não no Código Civil, e sim no Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001. Lei 10.257 de 2001. O que diz o artigo 10 do Estatuto da Cidade? Aqui, a lei do Estatuto da Cidade já limita e traz requisitos mais fechados. Por quê? Aqui diz o seguinte, olha, é um considerável número de pessoas, né? São várias pessoas, mas a área total do imóvel, dividida pelo número de possuidores, deve ser menor que 250 metros quadrados por possuidor. Então, são várias pessoas que ocupam também uma área grande. Mas aqui a lei já limitou, né? São núcleos informais urbanos em que a área total, dividida pelo número de pessoas, não dá mais do que 250 metros quadrados por possuidor. Daqui a pouco eu falo da indenização. Calma, estou vendo as perguntas de vocês. A área total, dividida pelo número de possuidores, não pode ser maior do que 250 metros quadrados por possuidor. E aí, nesse caso, desde que essas pessoas não sejam proprietárias de outro imóvel urbano ou rural, eles podem usucapir esse bem. E aí, nesse caso aqui, a lei também dá o prazo de 5 anos. Então, a usucapião coletiva prevista no Estatuto da Cidade também tem o prazo de 5 anos. Cuidado, aqui não há requisito de que exerça obra, que construa alguma coisa, que exerça serviço, natureza relevante, interesse social. Aqui na usucapião não tem nada disso. O requisito é que não seja proprietário de outro imóvel urbano rural. Mas não exige a lei aqui, no Estatuto da Cidade, que o possuidor tenha construído obra ou realizado serviço considerado de interesse social ou econômico relevante. Aqui basta que seja um número de pessoas, né, uma pluralidade de pessoas que ocupem há mais de 5 anos uma área. A área total, dividida pelo número de possuidores, é 250 metros quadrados, no máximo, por possuidor, e eles não são proprietários de outro imóvel urbano rural. Ponto. E aí, nesse caso, eles vão usucapir. Eles vão usucapir o bem. E aqui não tem justa indenização. Essa questão a respeito de quem paga a indenização na desapropriação, ela é uma questão de grande divergência até em sede de doutrina. Então, a doutrina não se entende. Em regra, quem paga a indenização é o possuidor. Mas o que se diz é, em se tratando de pessoas hipossuficientes, o Estado, nesse caso, deveria assumir a obrigação de pagar a indenização. Apenas em se tratando de pessoas hipossuficientes. Mas numa prova objetiva, não vai cair perguntando quem paga a indenização, porque isso não há consenso em doutrina, não há consenso em jurisprudência. Geralmente, prova objetiva, o que cai é aquilo que está mais pacificado. Então, o que se diz é que, em regra, é o próprio possuidor que paga. Mas, em sendo pessoa hipossuficiente, aí sim a responsabilidade passaria para o Estado, para o pagamento dessa justa indenização na desapropriação judicial. Ainda falando de usucapião, né, aproveitando o gancho da usucapião coletiva, a questão a respeito da usucapião extrajudicial. A STJ pacificou o entendimento no sentido de que não há necessidade de prévio procedimento extrajudicial para que se busque ali a usucapião judicial. Então, você pode ajuizar uma ação de usucapião, ainda que você não demonstre para o juiz que você previamente tentou obter aquela usucapião de forma extrajudicial em cartório. Havia essa divergência, né? Havia essa dúvida em sede de jurisprudência, o STJ pacificou. Então, não há necessidade de prévio procedimento extrajudicial. Você pode ajuizar a ação judicial do usucapião diretamente. Qual é a modalidade de usucapião? Ou melhor, quais são as modalidades de usucapião que mais caem em prova? Além da coletiva, a usucapião especial urbana, também chamada de usucapião constitucional, é aquela que está prevista no artigo 183 da Constituição e 1240 do Código Civil. Artigo 183 da Constituição e artigo 1240 do Código Civil. É aquela hipótese
que protege o direito constitucional à moradia. Então, a pessoa que não é proprietária de nenhum outro imóvel urbano ou rural ocupa, sem oposição, há 5 anos, pelo menos, um imóvel de até 250 metros quadrados, utilizando para sua moradia ou de sua família. Então, você ocupa esse imóvel de até 250 metros quadrados, como forma de moradia, não é proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Se você ocupou sem oposição por esse prazo, você já é proprietário desse imóvel, do capião especial urbano. A Constituição e o Código Civil dizem que a finalidade dessa usucapião é proteger a moradia, então você deve exercer posse para fins de moradia. E aí surgiu a questão, no âmbito da jurisprudência, se a pessoa destinar parte desse imóvel para fins comerciais, se ainda assim essa pessoa poderia usucapir esse bem. Então, se você destinar uma parte desse imóvel para, por exemplo, produção de quentinhas, ou fizer uma oficina de conserto de carros, você pode usucapir, ainda que parte desse imóvel não seja destinada para a finalidade de moradia? Sim, o STJ já pacificou esse entendimento. Então, ainda que parte do imóvel seja destinada para fins comerciais, empresariais, você pode sim usucapir esse bem, com base nessa modalidade de usucapião, mesmo que essa modalidade vise ali a proteção constitucional do direito à moradia. E se esse imóvel for situado em um município que tem um decreto, uma lei qualquer municipal, estabelecendo um módulo mínimo para um lote de terreno naquele município. Então, o município tem uma lei dizendo o seguinte: olha, aqui nesse município, o lote mínimo de terreno deve ter 300 metros quadrados. 300 metros quadrados. E aí você ocupa uma área correspondente a 200 metros quadrados. A questão que se coloca é: essa lei municipal, que estabelece um módulo mínimo urbano, pode impedir que você veja declarado o seu direito de propriedade, não seu direito de usucapir aquele imóvel, por usucapir aquele imóvel? E aí o STJ já pacificou o entendimento de que essa lei municipal, por si só, não impede o reconhecimento do usucapião. Então, a lei municipal, estabelecendo um módulo mínimo urbano, isso é muito comum, se você procurar jurisprudência ali, tanto do STJ como dos tribunais estaduais, é uma questão muito comum. A lei municipal não impede a declaração de propriedade por usucapião, ainda que estabeleça um módulo mínimo urbano. Outra modalidade de usucapião que vem caindo muito em prova é a chamada usucapião familiar, né? Usucapião familiar, que é aquela em que há copropriedade do bem entre os companheiros ou entre os cônjuges. Então, as pessoas são casadas ou vivem em união estável. Há um regime de bens nesse casamento ou nessa união estável em que há uma comunhão de bens e as partes adquirem, né, durante a vigência do regime da comunhão de bens, um imóvel. Então, há uma copropriedade, né? Copropriedade. Os dois são proprietários. Um deles abandona o lar. Então, um dos companheiros ou um dos cônjuges abandonou o lar. Passado o prazo de 2 anos, e aquele que ficou continuou ali exercendo posse, né, para fins de moradia, continuou ocupando aquele imóvel, sem oposição, por 2 anos, se essa pessoa não for proprietária de outro imóvel urbano ou rural, ela vai usucapir a meação daquele que abandonou. Só cabe ao usucapião familiar na hipótese de copropriedade? Sim. Porque a ideia do usucapião familiar é a ideia de você usucapir a meação do outro. Por isso que o prazo é reduzido, é 2 anos. O menor prazo de usucapião que tem no nosso ordenamento é esse aqui, de usucapião familiar. É o prazo de 2 anos. Você vai usucapir em 2 anos, mas você vai usucapir a meação do outro. Você já é proprietário de parte daquele imóvel. Você vai usucapir a meação daquele que abandonou. E precisa estar configurado o efetivo abandono do lar. Não é só a separação, né? O casal se separou de fato. Se aquele que se separou continuar prestando assistência aos filhos, né, continuar ali buscando, por exemplo, ajuizou uma ação de partilha e tal, tá correndo atrás, prestando uma assistência à família, isso não é abandono do lar. O abandono do lar é aquele que sai para comprar pão, sabe? Aquele cara que gosta de comprar jornal e deu linha na pipa, meteu o pé, sumiu. Essa é a hipótese do abandono do lar. O cara sumiu, nunca mais apareceu. Passados 2 anos, o que ficou, já se tornou proprietário da totalidade do imóvel. Diz
o Código Civil, no parágrafo 1º do artigo 1240-A, né, o artigo 1240-A é o artigo do Código que traz a modalidade de usucapião familiar. Diz o parágrafo 1º que esse direito de usucapiar a ameação de outro não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, a pessoa só tem direito a essa modalidade de usucapião uma vez na vida. Se você usucapiou a ameação de um companheiro hoje, você não pode, daqui a 10 anos, 5 anos, arrumar outro companheiro e usucapiar a ameação desse outro companheiro. Essa regra aqui veda que você exerça esse direito mais de uma vez. Outra questão interessante também, em direitos reais, diz respeito à concessão de uso especial para fins de moradia. É uma hipótese em que se regulariza a posse de um imóvel público pelo particular. Vocês sabem que o STJ tem entendimento no sentido de que não há posse de bem público, em regra, né? A ocupação de um bem público configura mera detenção, não há posse de bem público, segundo o STJ. Em regra, aquilo ali é detenção. Porém, existe uma medida provisória, que é a medida provisória 2220 de 2001, que regulamenta a concessão de uso especial para fins de moradia. A pessoa mora em um imóvel público, se preenchidos os requisitos daquela medida provisória, a pessoa tem o direito de reivindicar perante o poder público essa concessão de uso. Quais são os requisitos? Então, está lá no artigo 1º da medida provisória. Você tem que ter completado todos os requisitos que o artigo 1º diz até 22 de dezembro de 2016. Essa medida provisória, ela vem sendo, né, como se diz? Fugiu a palavra. Não é renovada, não. Reeditada, né? De ano em ano. Então, ela surgiu em 2001, em 2006, né, veio outro prazo, em 2017 veio outro prazo, e agora o prazo você tem que ter completado os requisitos até 22 de dezembro de 2016. Quais são os requisitos? O imóvel deve ter até 250 metros quadrados, né? Um imóvel público, situado ali em área com características e finalidades urbanas, então, é um imóvel urbano, até 250 metros quadrados. Você ocupa esse imóvel para a sua moradia e você não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, esses são os requisitos da lei para que você possa exercer esse seu direito de ter essa concessão de uso especial para fins de moradia. A lei, a medida provisória, traz uma previsão de concessão coletiva de uso especial. Cara, isso é muito interessante. Concessão coletiva de uso especial. Uma coletividade de pessoas que ocupa o imóvel público. Então, há uma coletividade de pessoas que ocupa o imóvel público. Essa concessão, ela pode ser outorgada à coletividade de pessoas. Então, a concessão pode ser outorgada a mais de uma pessoa que ocupe uma área. E essa área pode ser maior do que 250 metros quadrados. A concessão coletiva de uso especial, lá no artigo 2º da medida provisória, ela pode ser concedida, a concessão pode ser concedida, ficou ótimo, né? A concessão de uso especial, ela vai ser dada a uma coletividade de pessoas que ocupa uma área maior do que 250 metros quadrados, desde que ocupem de forma ininterrupta e sem oposição para fins de moradia, desde que... Quero ver quem acerta o principal requisito da concessão coletiva. Quero ver quem vai acertar o principal requisito da concessão coletiva. Quero ver quem vai acertar. Desde que se trate de população hipossuficiente, né? Chamada aí pela medida provisória de baixa renda, né? Desde que se trate de pessoas hipossuficientes. Então, em se tratando de pessoas hipossuficientes, a medida provisória admite aí a concessão coletiva de uso especial. Ótima questão de prova. Ótima questão de prova. Essa concessão de uso é um direito que se transfere, né? A concessão de uso em relação ao bem público é um direito que se transfere por ato inter vivos ou causa morte. Então, se a pessoa recebeu o direito e morreu, o herdeiro recebe por herança esse direito de uso especial para fins de moradia. A pessoa morreu, o herdeiro recebe esse direito de uso especial para fins de moradia, desde que ele já residisse nesse imóvel ao tempo da abertura da sucessão. Então, ele vai provar que o pai recebeu, né, esse direito, essa concessão de uso especial, o pai morreu, mas ele morava com o pai naquele imóvel. Então, esse direito se transfere para ele, se transfere por ato
causa-morte, né? Se transfere causa-morte. Tem precedente do STJ dizendo o seguinte: se esse direito foi concedido a um casal que vivia em união estável, o direito foi concedido a um casal que vivia em união estável, havendo a dissolução da união estável dessas partes, há o direito de partilha dessa concessão de uso especial. Olha que boa questão de prova. Então, o direito, a concessão de uso foi dada para o casal. Só que é um direito, essa concessão de uso é um direito que tem um conteúdo patrimonial, concorda? Tem um conteúdo econômico. E aí, no momento da dissolução da união estável, os conviventes, ou no momento do divórcio, né, da partilha de bens do divórcio, os cônjuges podem requerer a partilha dessa concessão de uso especial. E aí, como vai ser feita a partilha, vai depender do caso concreto, pode ser indenizada, né? Então, você vai ficar com o direito de morar no imóvel e vai me indenizar porque você vai ficar sozinho com esse direito. O fato é que o STJ entende que há direito de partilha em relação a essa concessão de uso na dissolução da união estável ou na partilha de bens do divórcio do casal. Gente, eu vou fazer o seguinte, faltou família e sucessões, mas já são 10h40. Estou me comprometendo aqui, a gente vai marcar outra live para falar só sobre família e sucessões. É um compromisso que eu estou assumindo. A live vai ficar salva? Não. Porém, como vocês sabem, eu estou com uma turma de revisão para a Defensoria de Goiás e Roraima. Né? A gente vai ter 8 horas de revisão de direito civil, são 2 aulas. A primeira aula é nesse domingo, a segunda aula no domingo da semana que vem. Os alunos que estão inscritos na turma de revisão de Goiás e Roraima, eu vou dar a live como um bônus, né? E quem está inscrito também na turma da Defensoria da Bahia, segunda fase, ou Pará, também recebe a live como bônus. Eu não vou salvar no meu perfil, mas a galera que está inscrita aí na turma vai receber a live como bônus. Ainda posso me inscrever? Sim, as inscrições ainda estão abertas. Para a turma da Bahia, eu fiz um número reduzido de alunos, porque a gente vai ter correção individualizada, né? É uma turma para a segunda fase, visando a elaboração de peça processual. Então, eu estou fazendo uma turma com correção individualizada, justamente por isso, número reduzido de alunos, mas a gente ainda tem algumas vagas disponíveis. Então, se você ainda quiser se inscrever nas nossas turmas, ou para a primeira fase de Goiás e Roraima, ou para a segunda fase da Bahia, ou para o concurso do Pará, as inscrições ainda estão abertas, você ainda recebe de bônus a nossa live de hoje. Vou fazer ainda uma live só de família e sucessões, porque se eu fosse falar de família e sucessões agora, a gente iria até 1h da manhã, eu tenho certeza que vocês não vão ficar. Vocês falam que vão ficar, mas não vão ficar. Eu ia ficar aqui falando sozinha, tomando meu vinho, não vai dar certo. Gente, muito obrigada. Foi ótimo, né? Quer dizer, foi ótimo. Aquela que fala e diz que foi ótimo, né? Sou dessas. Faço a live e ainda digo para vocês que foi ótimo, entendeu? Vocês que lutem para dizer que não foi ótimo. A respeito das turmas, né? Todas as informações estão lá no link da minha bio do Instagram. Só vocês entrarem lá nos formulários. Qualquer dúvida, pode mandar um direct, perguntar, que eu estou à disposição. Grande beijo para vocês. Foi um grande prazer, né, participar aqui com vocês, trazendo um pouquinho de conhecimento. Espero que vocês tenham aproveitado. Espero que, enfim, possa ajudar vocês aí nas próximas provas de concurso. Vou marcar mais lives para a gente conversar um pouco mais sobre direito civil, que é uma matéria que eu sou apaixonada, e eu espero que vocês também se apaixonem por direito civil, assim como eu. Então, grande beijo para vocês. Estudem, né? A gente tem várias provas de defensoria a caminho, né? Alguns editais ainda estão para ser publicados, além desses de Pará, Roraima, Goiás, tá vindo aí Ceará, Amazonas, enfim. É o ano da Defensoria Pública. Então, agora é a hora de sentar o bumbum e estudar para passar. Contem comigo, tá bom? Grande beijo, gente. Até a próxima.